Vamos ver o que vai dar. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre Cassandra, um pouco de NoSQL, né, No Limits. Meu nome é Otávio Santana, meu Twitter handle é Otávio Java. E, cara, se você não gosta de Twitter, você pode mandar e-mail para mim, vai ser um imenso prazer, né? Falar de NoSQL, Java e todo tipo de coisa. Então, otaviojava.apache.org. Uma coisa que eu gosto muito de falar, eu sou baiano, então é, vocês não estão errado, o meu sotaque é de Bahia mesmo. E uma coisa interessante, né? Então, muitos de vocês da época de 80 jogavam Doom e na Bahia não tinha Doom, né? Nós jogávamos outro tipo de jogo que era, obviamente, o Holodum. Então, é uma piada antiga, porém vale a pena ainda. Mas é isso, né? Vamos aí. Uma coisa importante, eu vou tentar reduzir o máximo de tempo possível para fazer um espaço de perguntas e respostas, falando sobre o Cassandra, falando sobre no 5 em geral, obviamente focado em Cassandra, né? E até para lembrar novamente, o Leandro já falou, né? Não percam aí o Q&A no final. Já falando bastante no ciclo, vou pular essa parte. Eu vou focar basicamente na família de colunas, né? Então, a depender da literatura que você vai ver, ele é referenciado como família de colunas. E também tem outra literatura que vão referenciar ele como wide column, porque tem um livro recente que fala de design de banco de dados, né, ou como funciona o banco de dados internamente, e eles falam que a estrutura de colunas pertence ao banco de dados relacional e o Cassandra não é um banco de dados de família de colunas, seria um wide column family, dado a estrutura do banco de dados no disco. É uma discussão muito grande, eu acredito que daqui a alguns anos vai mudar, porém, até mudar, você em algum momento vai ver o termo família de coluna e em algum momento você vai ver o termo wide column. Temos algumas implementações, naturalmente, um dos mais famosos é o Cassandra e o Esquila, que vai ter uma palestra amanhã. Qual é a ideia dele, né? Então, se você for parar para pensar, eu tenho, como o Igor falou, eu tenho a minha chave família, minha chave valor, em que eu tenho a chave, o valor é um grande blob, né? No Cassandra é bem semelhante. Eu tenho a minha chave, só que o meu valor ele é dividido em pequenos pedaços. Esses pedaços nós chamamos de colunas. E uma coisa interessante, né? Como você pode ver aqui, a informação só aparece em tempo de execução. Ou seja, eu tenho o Apollo, ele tem obrigação e o Sam, porém ele não tem mais nenhuma informação. Ou seja, a informação sempre aparece em tempo de execução. Repare que apenas Kratos tem a coluna que é número de deuses mortos. A minha coluna ele é determinado pelo nome e pela informação em si. No Cassandra tem um tipo específico que é um timestamp que vai definir lá o tempo de atualização. Não se preocupe, eu vou falar isso um pouco mais para frente. A relação já foi feita, né? Então vou focar basicamente no banco de dados relacional e Cassandra, ou família de colunas, né? Então, no relacional eu tenho table, eu tenho linha, coluna e relacionamentos. No geral e no Cassandra em geral, eu tenho a minha família de coluna, que representa a minha tabela, a minha coluna, né, que seria a minha linha, e a minha coluna ela tem um chave-valor, né, uma tupla matemática, dependendo da literatura que você for ver de computação. E uma coisa interessante no Cassandra, né, o Cassandra ele permite com que seja configurável tanto o nível de consistência com disponibilidade. Vamos imaginar um caso bastante simples, que eu tenho um cluster e esse cluster tem 4 nós, tá? O grande ponto nesses 4 nós, no Mongo eu tenho o conceito de master slave, certo? Ou seguidor, seguido, líder, ou seguido, depende da literatura que você vê, da atualidade. Mas o ponto eu tenho o master, o cara que é responsável pela escrita, e o cara que é responsável pela leitura. O Cassandra nós usamos o conceito de masterless, ou seja, não existe um nó responsável apenas pela escrita, não existe um nó responsável apenas pela leitura. Todos os nós funcionam com as duas responsabilidades. O que isso quer dizer? Que isso garante uma tolerância à falha muito maior, porém lembra do teorema do CAP, né? Você ganha uma característica, você perde outra.
E quando você faça com que todo mundo seja responsável, demora um certo tempo para que as informações sejam duplicadas para todos os nós. E isso gera um problema de consistência, tá? No Cassandra, você pode configurar para que uma requisição, não se preocupe, vou falar isso na frente, ele tem um nível grande de durabilidade, ou seja, imagine nossos 4 nós. Para cada requisição, eu vou inserir as informações dos 4 nós de maneira assíncrona, ou seja, eu vou ter um alto grau de durabilidade ou consistência. Porém, imagine 1000 requisições. Eu vou sempre utilizar os 1000 servidores. E tem o fator de disponibilidade, ou seja, imagine, por exemplo, que eu vou usar apenas um. Se eu tenho 1000 requisições, em teoria, de uma maneira bastante rasa, eu vou dividir 250 requisições por nó. É um pouco mais que isso, mas é só para você ter ideia de como funciona o Cassandra, tá? O Cassandra, ele tem, como eu já falei, ele é família de colunas, ele trabalha com massless e ele tem um princípio bem simples. Ele parte do princípio que é muito mais rápido eu receber informação e jogar para a rede e manter em memória do que jogar informação em disco. Então, quando você lê a documentação, ele vai ser baseado em 3 partes: o commit log, o main table e o SS table. O que é o commit log? O commit log é o cara que vai armazenar as entradas e saídas dos meus dados, entradas e alteração do meu banco de dados, tá? Então, por exemplo, aqui eu faço a minha requisição da chave 1, coluna 1, chave 2, coluna 1, coluna 2, chave 3, coluna 1, coluna 4, por exemplo. Então, o meu commit log, ele vai armazenar as informações exatamente como eu recebi. Daí o nome commit log, né? Ele vai ter um registro das minhas operações. De tempos em tempos e de maneiras assíncronas, ele vai pegar essas informações e vai colocar de forma ordenada na minha tabela, no meu disco, né? Então, por recomendação, obviamente, hoje você utiliza o SSD. E repare que agora eu vou estar armazenando as minhas informações pela chave, né? Então, eu tenho minha chave aqui, né? Minha chave 1 e as minhas informações. Chave 2, as minhas informações. Que é bem diferente de como eu recebo as operações. E uma pequena porção dessas informações que estão no meu disco também podem ir para a minha memória, que é o meu SS Table. Por questão de cache, por questão de leitura muito rápido. Então, recapitulando, o princípio do Cassandra é receber a informação e passar por rede, do que receber informação, jogar em disco e depois fazer qualquer tipo de coisa. Eu tenho meu commit log, que vai receber a minha informação e vai jogar no meu disco de maneira assíncrona. Eu tenho o meu SS Table, que é a minha informação no disco de maneira organizada. E o meu main table é uma pequena porção do meu SS Table, porém em memória. Tá? Galera, se tiver pergunta, a hora de falar é agora. Quando você lidar com Cassandra, você vai lidar com diversos termos, né? Gossip, particionador, fator de réplica, estratégias, nós sementes, nós seeds, ou Cassandra YAML file. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o Gossip? O Gossip é o protocolo que a Cassandra usa para comunicar nós e nós, tá? O grande ponto, o grande objetivo desse Gossip, deixa eu voltar aqui para o meu primeiro slide, é fazer essa comunicação aqui entre nós. Lembra que eu falei que o Cassandra, ele recebe informação e replica para depois jogar no disco? Então é a partir desse Gossip que ele vai se comunicar. E não apenas compartilhar informação, como também verificar qual tem a informação mais recente para ser compartilhada, né, e atualizada. Esse tipo de coisa geralmente acontece de maneira assíncrona. É a partir desse protocolo que nós temos os nós sementes. O que seria esse nó semente? A melhor forma de você pensar no nó semente seria como você é um cara que entrou hoje na empresa, né? Hoje é seu primeiro dia para trabalhar como DBA, que por sinal é na Black Friday, né? E é natural que você pergunte a alguém mais velho, um gerente, um arquiteto, todas as coisas. Então, os nós sementes teriam essa responsabilidade. Chegou um nó novo, ele vai atualizar as informações
atualizar as informações, fazer o handshake, né? Para dar essas informações para esse nó novo, para quando ele estiver pronto, ele entra na minha, na minha arquitetura anel. Isso acontece de segundo em segundo. Basicamente, eu não faço a comunicação com todos nós ao mesmo tempo. Geralmente um nó um casal de nó por um casal de nó. Então, por exemplo, eu tenho 4, A, B, C, D. No primeiro instante é A, B e C e D, depois permuta, né? Então, A com C e B com D, e por aí vai. Então, José Silva até falou, né? O gossip significa fofoca, né? Exatamente porque eu vou geralmente de um para o outro, né? De um para um. Porque se for mais de uma pessoa, não pode ser gossip. Teria que ser tititi ou qualquer tipo de revista, né? Tá, essa piada foi ruim. Mas, de qualquer forma, a ideia é esse protocolo. O que é o particionador? Lembra que eu falei para você que o Cassandra ele distribui as informações? O particionador, você pode pensar que ele funciona como um roteador das minhas informações. E ele é baseado na minha chave. Então, por exemplo, lembra que eu falei, né, que a minha família de colunas, ele é bem semelhante ao chave valor, ou seja, a diferença é como armazeno o meu blob, beleza? No Cassandra, eu não tenho, no família de coluna, não tenho um blob, eu separo minhas informações em pequenos pedaços, que são as minhas colunas, tá? Quando eu coloco o meu valor, a minha chave, ele vai gerar um hash, e a partir desse hash, eu vou dizer para onde a minha informação irá, beleza? Então, por exemplo, aqui eu tenho Jean, Carol e Suzy, que são as minhas chaves. Repare que, obviamente, as minhas colunas são importantes, porém, para definir para onde a minha informação vai, ela é irrelevante. Eu só utilizo a minha chave. Então, por exemplo, eu tenho um Jean, eu vou gerar um hash, o valor vai ser 1. Carol, 13. Suzy, 15. Esses 4 nós, eles têm um range, ou seja, valor 0 a 3, o A, o B de 4 a 8, o C de 9 a 13 e o D de 14 a 18. Esse tipo de coisa, a partir da versão 8.08, funciona de maneira automática, que é o conceito de vNodes. Então, você coloca o novo nó, ele vai redefinir a responsabilidade de range de chave em chave. Porém, nesse caso, eu vou lá e faço uma exceção com Jean. Jean, o valor é 1, então ele vai jogar a informação para o nó A. Carol, ele vai gerar um hash 13, ele vai mandar informação para o servidor C. E Suzy vai gerar um valor 15, né? O hash 15, e ele vai mandar informação para o servidor D. Ou seja, à medida que eu vou inserindo informação, eu vou gerar uma chave e a partir dessa chave eu vou jogar para o meu nó responsável. Então você pode pensar que esse particionador é uma espécie de roteador de informação, né? Ou aonde está a minha informação mais quente. Obviamente, se chegar um nó, mas um novo nó, ele vai, a partir do gossip, verificar quem é o nó semente, né? O nó gerentão, vai se atualizar. Quando ele estiver pronto, ele vai entrar no anel e vão distribuir novamente a chave de responsabilidade. Então, tem alguns exemplos. Então, esse é o caso real do particionador. Repare que não é um número tão intuitivo como eu falei, mas tem algumas opções, né? Tem o random, que é MD5, e o byte, particionador, que ele faz em sequência. Esse, o byte eu geralmente não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque ele pega uma ordem, ele não faz um valor randômico, como vocês podem ver. Imagine, por exemplo, que eu vou criar um registro de armazenamento de nomes. E eu tenho 23 servidores, 26 servidores. Um servidor para cada letra. Se eu uso o particionador do tipo byte, eu vou ter um servidor para A, um servidor para B, um servidor para C e por aí vai. O que pode acontecer nessa escolha? O servidor M tende a ficar lotado, né? Porque tem Maria pra caramba, né? Maria José, Maria Conceição, Maria Tomé, Maria Antonieta e por aí vai. O servidor J também vai estar sobrecarregado, porque todo mundo se chama José praticamente. O servidor L
em Goiás deve estar bastante lotado por causa do Leandro e Leonardo, porém o servidor Z vai estar bastante ocioso, né? Eu particularmente não consigo pensar de cabeça nenhum nome que começa com a letra Z. Então, de maneira geral, tenta usar sempre a configuração default, tá? Tem uma pergunta aqui do Antônio Carlos, como eu registro no Cassandra. Eu vou falar dos tipos de dados no Cassandra, tá? Não se preocupe, vou falar um pouco mais para frente. Mas, de maneira geral, foi o que eu falei, né? Ele é armazenado... Ele tem um commit log, que é armazenando informação de maneira temporária. Depois ele vai para o SSTable, que ele vai ordenar a partir da chave. Tem uma pergunta do Atila: existe alguma quantidade padrão ou sugerida de proporção entre quantidade de nós e quantidade de dados? Tem um livro muito legal e tem também um material que fala do cálculo de nós. Porém, infelizmente, não tem uma fórmula mágica. Geralmente, para começar, a galera recomenda entre 3 e 6 servidores para você começar, justamente para você garantir a tolerância à falha. E à medida que você vai crescendo o seu banco de dados, você pode avaliar, né? Então, já vi empresas de pequeno e médio porte utilizarem cerca de 10 a 20 nós, e empresas gigantes usarem até 200, que é o caso da Netflix. Mas, no geral, cara, se está começando 3 a 6, 10 é um bom começo, tá? Porque, além dessa configuração, eu vou falar um pouco mais à frente, que tem a configuração de key space, né? Que define, por exemplo, o número de vezes que aquela informação vai ser replicada entre os nós. Falarei um pouco mais à frente. Uma coisa que vocês vão ouvir bastante também, né? Como funciona a leitura e a escrita do Cassandra. Quando você cria o Keyspace você pode pensar como o database do banco de dados relacional. Você tem duas estratégias. Daiane, bastante coisa, né? E assusta, né? O Cassandra assusta, porque ele é usado bastante para coisas bem específicas. E o foco é justamente essa performance de leitura escrita, sobretudo a partir da chave. Você tem duas maneiras. Você tem a estratégia simples. A estratégia simples é quando eu trabalho apenas com um cluster. E a estratégia de rede é basicamente quando eu trabalho com mais data centers. Né? Então, por exemplo, tem uma empresa de café, que eu já dei consultoria, que eu não posso falar o nome, que elas trabalham com Cassandra. Então, ela tem data center no Brasil, na América Latina, data center na Europa, data center nos Estados Unidos, data center na Ásia. Então, ela naturalmente ela utiliza a estratégia de rede, né? Então, ela compartilha informações entre data centers. De maneira geral, né, quando você faz a requisição, se você usa um drive padrão, você se conecta em todos os nós. Ele faz o que a gente chama de round robin, ou seja, para cada requisição ele vai utilizar um nó diferente. Geralmente, a requisição é a partir de uma chave, né? Como eu já falei. Aí o que ele faz? Por exemplo, aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho 12 nós aqui. Eu vou lá e faço a minha primeira requisição no nó 10. A partir da chave, ele vai usar a estratégia do particionador para ir para o nó indicado. Feito isso, ele vai descer a chave. Imagine, por exemplo, que eu quero definir o nível de consistência da leitura 3, ou seja, ele irá ler 3 nós ou escrever em 3 nós, tá? Então, por exemplo, eu vou lá, escrevo, eu leio 3 nós e retorno quando eu faço essa operação. Todo mundo vai lá, diz que recebeu a informação, um ok, e vai retornar ok para o cliente. Quando eu faço a escrita, é bem semelhante à leitura e à escrita, né? Tá tudo bem. Quando eu faço a leitura, eu vou lá, leio esses 3 nós, por exemplo, recebo o cliente. O cliente ele vai verificar quais informações é a mais recente. Quando ele verificar qual informação é a mais recente, ele vai retornar para o cliente e de maneira assíncrona ele vai atualizar os nossos participantes. Então, isso é o que nós chamamos de read repair, tá? Então, como eu já falei, né, a estratégia de leitura e escrita. O nó que recebe a requisição é o que nós chamamos de nó coordenador. A gente faz o que nós chamamos de clock vector. O que é esse clock vector? Lembra que eu falei para o Cassandra, ele tem
a chave e as colunas, todos esses componentes têm um timestamp. Adivinha para que serve esse timestamp? Para verificar qual que tem o valor maior, porque você tem o valor maior, ele é o mais atualizado. Ou ele tende a ser o mais atualizado. Por que eu falo que ele tende a ser o mais atualizado? Já existem muitos erros clássicos com Cassandra. Então, por exemplo, no caso do data center, né? Tem um data center no Brasil e na Ásia. Se por algum motivo eu não configurar ele para UTC e manter o time zone do Brasil e o time zone da Ásia, pode gerar uma maior dor de cabeça, né? Porque, por exemplo, eu vou lá e coloco no Brasil, só que o. E coloco 5 segundos atrás no Japão. Só que pelo time zone parece que o Japão está sempre na frente, ou seja, mais atualizado. E por, e por aí vai. Então, assim, existe um grau de complexidade no Cassandra, né? Então, assim. Mas o objetivo dele é justamente garantir essa leitura e esse alto grau de performance. O Antônio perguntou, né, os registros ou o tipo de dados no Cassandra. Se eu entendi bem, tá? Por favor, me corrija se eu estiver errado. O Cassandra trabalha com vários tipos. Então, além dos tipos normais, que você já está acostumado com o banco de dados relacional, você tem um text, o text. Então, se você trabalha no PostgreSQL, ele é semelhante. Você tem um blob, você tem um set, list, map e o UID, ok? O Cassandra tem um recurso muito semelhante ao banco de dados relacional, que é o CQL, que é o Cassandra Query Language. Então, se você olhar aí, você vai reparar que a query é muito semelhante ao banco de dados relacional. A sintaxe é muito semelhante, com algumas restrições, né? Então, por exemplo, quando você fizer um select, o Cassandra, para o seu banco de dados não relacional, ele não vai ter inner join, left join, inner join, por aí vai. O Alessandro perguntou como resolver isso. Eu acho que está relacionado à questão do time zones, né? Você tem que configurar todos os servidores para utilizar o UTC, ou, se não for o UTC, né? Utilizar pelo menos o mesmo time zone, né? Então, se você por algum motivo quer usar, ao invés do UTC, o time zone do Brasil, garanto que todos os servidores utilizarão, independente do mundo, utilizarão o tempo do Brasil. O Atila pergunta: eu poderia alterar o clock vector para utilizar um campo de data que meu dado tem? Você pode fazer esse tipo de coisa, porém lembre que o timestamp é de uso interno do Cassandra. Ele serve justamente para verificar qual banco de dados é o mais recente. Então toma muito cuidado quando você fizer isso. Não é recomendado, tá? Então vamos lá. Uma coisa legal do Cassandra é que nós temos também o User Defined Type, que é que você tem a possibilidade de criar tipos específicos para dentro do Cassandra. Então, por exemplo, aqui, né, eu criei o endereço, eu criei o nome completo, depois eu criei uma tabela ou família de colunas, né, que se criou o alias, que possui os campos UUID e possui, por exemplo, o campo full name, que é um tipo que eu criei, né, um tipo que ele tem dois atributos, que é o first name e last name, e o endereço, né, que tem o meu a minha rua, a cidade, zip code e os telefones. Então, o poder de configuração na modalidade do Cassandra é muito interessante. Porém, leve em consideração o seguinte: você pode fazer muitas coisas, porém, inner join, left join não é possível. A modelagem geralmente é baseada, sim, a partir da chave. Então, a busca tem que ser o seu grande ponto, né? Sobretudo na chave. E entenda o que você está fazendo, tá? Além de utilizar o Cassandra, entender essa parte de modelagem, existem várias ferramentas que facilitam para você a monitoração e operação do Cassandra. Então, por exemplo, tem uma ferramenta um pouco mais antiga, que foi atualizada, que é o Data Stacks Op Center,
que é uma ferramenta que você, como pode ver aqui, ele mostra a saúde dos meus nós, por exemplo. Eu tenho a opção que eu botei aqui, né, de ver as métricas, de verificar o grau de replicação, né, compactar o disco, fazer o flush. O que é o flush? Pegar minhas informações de um banco do commit log e jogar para o meu SS Table, e por aí vai, né? Gerar um garbage collector, e por aí vai. Para o usuário, você que já está acostumado com o banco de dados relacional, você tem até um certo grau de facilidade, porque a sintaxe é bem semelhante. Apesar da modelagem ser diferente, o objetivo ser diferente, você tende a ter um certo grau de facilidade. O Marcos perguntou, né? O Cassandra tem suporte à operação de geolocalizações? Cara, até onde eu sei, não. Eu posso estar enganado. Eu teria que dar uma olhada aqui rapidamente, mas até onde eu sei, não. Até porque, no geral, as buscas acontecem pela chave. Então, todo tipo de busca complexa que você queira fazer, você geralmente utiliza um motor de busca acima. Para testar, o Cassandra tem um Docker mantido pela comunidade e dentro do Stack, você pode utilizar. É bem interessante. Porém, como o Leandro já falou, né? Eu acho que Database Data Service é um futuro, porque ele diminui a complexidade de operações e de manter o banco de dados. Então, por exemplo, como eu já falei, né? Fator de réplica, configuração de backup, de atualização, todo esse tipo de coisa é, não é trivial você fazer no Cassandra. E muitas vezes é difícil achar um cara de operações que tenha essa experiência em lidar com Cassandra. Então é possível sim, porém, você tem um Docker, o Leandro já falou, se não me engano, não é nessa ou na outra palestra, que por padrão ainda não tem uma. Não se é recomendado utilizar containers no sentido de imagens mutáveis, e o banco de dados é uma imagem imutável. O que isso quer dizer? Que meu slide sumiu. Voltou. Isso quer dizer que, cara, toma muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, o Database da Service pode te poupar muita coisa, né? O Alessandro Tadeu falou, né? Esse não rodou no meu computador, consome muita memória. Então, você consegue rodar o Cassandra com até 512 megas. Só que você tem que configurar para... Porque ele é Java, né? Então você pode configurar para que ele utilizasse, por exemplo, 122 megas, tal, a partir da configuração do Garbage Collector. Otávio, o que você acha da API Kotlin no lugar de Java? Cara, Kotlin é uma linguagem sensacional, né? Então, veio para simplificar muita coisa. A Denise perguntou, né? Quais sistemas e tipo de aplicações tem visto o Cassandra sendo utilizado? Geralmente aplicações que têm um alto grau de processamento e a leitura acaba sendo limitada. Então, por exemplo, processamento de log, Event Driven Design, que eu tenho um alto grau de processamento com microserviços, por exemplo. Redes sociais utiliza bastante para armazenar os posts, né? O Twitter utiliza bastante, o Facebook, se não me engano, utiliza bastante. Então, assim, tem uns casos muito gerais, mas não vou mentir para vocês. Geralmente o Cassandra é algo utilizado em 10% dos casos. Assim, é um caso que requer muita performance, que requer pontos muito específicos. E, no geral, se eu quero começar alguma coisa, eu tendo a não começar com Cassandra, a não ser que eu tenha uma grande certeza que esse cara vai ter bilhões de requisições por segundo, ou ele vai ser distribuído entre continentes, ou por aí vai. O Alisson ele perguntou, né? Tem experiência em implementação do Cosmos DB com a API de Cassandra? Tem algum ponto de atenção? Cara, de maneira geral, o Cosmos DB ele tem uma API e ele não necessariamente utiliza o Cassandra, ele abstrai esse tipo de coisa. Então ele faz um parser
da API do Cassandra para alguma coisa interna que é um código fechado. Então, toma muito cuidado com o vendor lock-in, né? Para você justamente fazer o processo ao contrário, que é tirar as informações do Cosmos e devolver para o Cassandra, por exemplo. Mas o Cosmos DB é uma grande ferramenta, cara. Vai abstrair para você esse lado de complexidade. Que foi o que o Leandro falou, foi o que eu falei. E eu sinto que o Jonathan também vai falar, né? Geral joga aquela pergunta e sai correndo. Isso. Pergunta bomba ninja. Por aí, cara. Uma coisa interessante quando eu falo do Cassandra, toma muito cuidado. NoSQL não quer dizer no security, ou seja, leve em consideração usuário e senha. Isso não vale apenas para banco, o Cassandra, mas banco de dados em NoSQL em geral, tá? O Cassandra não é schemaless, no geral você tem que criar a estrutura da tabela, então tá tranquilo sobre isso. Como o meu tempo tá correndo, eu vou ter que dar uma corrida aqui. O Márcio pergunta, né? Integrar o Cassandra com banco de dados é uma boa prática? Cara, não sei se é uma boa prática, mas eu já fiz isso e eu vi várias pessoas fazendo isso. Então, se você fizer, você pelo menos não vai estar errando sozinho. Brincadeiras à parte, é uma coisa muito comum, tá? Então, por exemplo, como o Cassandra ele é desnormalizado, você pode usar, por exemplo, o banco de dados relacional para trabalhar com backup ou utilizar por relatório. Você usa o Cassandra, por exemplo, para receber a pancada, né, de várias escritas e você vai processando isso de maneira assíncrona para o banco de dados relacional para evitar, por exemplo, que o seu banco de dados não relacional não aguente a pancada ou ter algum problema, né? Então, existem várias técnicas e estratégias de você fazer essa integração do Cassandra com o banco de dados relacional. Dicas com query, né? Como eu já falei, a query é um grande calcanhar de Aquiles no Cassandra, então leve em consideração que geralmente ele é a partir da chave, é o mundo ideal. Você tem um recurso de índice secundário, você pode usar, mas eu não recomendo tanto. O Yellow Filtering é uma coisa que você não deve usar em produção. Porque lembre, né? No geral, ele vai buscar informação pela chave. Se você fizer qualquer coisa pela não chave, ele vai fazer algumas vezes uma busca linear e isso tende a ficar lento. Eu dei alguns exemplos de configuração, eu vou pular. Realmente, meu tempo está acabando. Dicas finais. Lembra que o Cassandra ele não permite relacionamento. Então, adeus, no join, left join e por aí vai. Eu botei no backup, né? Assim, existe técnica de você fazer backup, porém não existe uma solução definitiva como você tem, por exemplo, no relacional, como o dump. Existem backups assíncronos, você usa como o Márcio falou, você pode usar um banco de dados relacional que serviria como backup. Vai lembrar que o Cassandra não é tão maduro como o banco de dados relacional. E ele tem um fator de réplica, tolerância falha muito alta, né? Seria legal uma mesa redonda, cara. Hardware, toma cuidado com a quantidade de memória. Então, assim, Cassandra você usa entre 8 GB no máximo, tá? Load balance você não precisa. Evita usar hype, tá? Então, toma cuidado com as hypes. Emular, não. Toma muito cuidado com essas tais emulações. Porque, não, eu vou usar Cassandra como se eu estivesse usando um banco de dados relacional, vou fazer o left join, por aí vai. Não vá que é barril, né? Na Bahia é um grande problema. E assim, se sua busca está muito lenta, você pode usar um motor de busca, né? O Elasticsearch, ou Solar, ou por aí vai. O processo, infelizmente, não terei tempo. O Cassandra, sim, Alessandro perguntou se vou ter acesso ao material. Sim, vocês terão acesso ao material. Recentemente eu escrevi um livro em português na Casa do Código, que é uma introdução do Apache Cassandra, que fala justamente esse material, o início, né, o que é o Cassandra, como funciona o Cassandra, os casos de uso do Cassandra, dica de modelagem do Cassandra. Ele é em português, então você vai ver que o domínio.com.br. O objetivo é justamente fomentar a comunidade local. O Felipe perguntou, né? Por que no máximo 8 GB de memória por nó?
O Apache Cassandra, ele funciona em cima do... Ele é Java, ele é escrito em Java. Então, quando você coloca muita memória, você tem que lidar também com Garbage Collector. Então, se você tiver a escolher entre um nó com 32 GB ou 4 nós de Cassandra, sempre vá para a opção de 4 nós no Cassandra. Beleza? Galera, é isso. Meu tempo está estourado. Espero que eu tenha ajudado.